Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Amados filhos, nesse quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, somos todos nós convidados a permitir que a luz de Deus nos ilumine, a permitir que o Senhor, que é a própria luz, ilumine a nossa existência. E iluminados por Deus, somos convidados a transformar a nossa experiência de fé em, de fato, uma experiência de fé, fruto de um encontro com o Senhor que muda a nossa vida, e não um mero discurso sabido de cabeça ou um conjunto de ideias que eu trago na memória. É o convite para que façamos em Cristo uma experiência de fé. E por isso, o grande evangelho que ouvimos hoje, grande na sua extensão, mas muito maior na sua profundidade, quer ser para nós um plano de fundo para nos ajudar a entender a experiência de fé no meio da contrariedade deste mundo. Porque a experiência de viver a fé é uma experiência muito controversa. É necessariamente se abrir a uma mudança de vida que nos colocará num compromisso, numa dinâmica tal que não nos encaixaremos mais nos moldes desse mundo. E isso nos assusta. Pensar nesse tipo de mudança tão comprometedora assusta o nosso coração. E por isso, ao contemplarmos o mistério da fé como um mistério de deixar-se iluminar pelo Senhor, somos convidados, antes de tudo, a permitir que Jesus, luz do mundo, com a sua luz vença o nosso medo da luz. Da luz. Porque depois de tanto tempo nas trevas, nós corremos o risco de já termos nos acostumado com ela. Certamente aqui, se não todos, a grande maioria já fez a experiência de estar quer em casa ou em algum lugar e ser surpreendido por uma falta de energia. No princípio é muito incômodo, é angustiante, mas conforme aquela escuridão vai demorando a passar, nós vamos nos adaptando a ela. A tal ponto que daqui a pouco nós estamos, entre aspas, enxergando. Já estamos vendo, mesmo no escuro. E vamos tornando, se passa muito tempo, aquela escuridão como o nosso normal. Ao ponto de que já não é mais a escuridão que me incomoda, mas a luz que me fere. A claridade de uma vela, de uma lanterna, já é agressiva aos meus olhos. Porque ela me recorda, apesar da sua pequenez, que esse normal que eu acredito ser, de viver na escuridão, de enxergar nas trevas, não é o normal. Não é a verdadeira forma de ver. Mas, de novo, porque essa experiência nos machuca, muitos de nós evitamos fazê-la. Até porque nós sabemos que uma vez feita essa experiência, não poderemos voltar atrás. Por mais que talvez optemos por levar a nossa vida do mesmo jeito que estávamos levando antes. Nada mais será como antes, porque uma vez expostos à luz,
fica claro de que aquele normal, que até então era normal para nós, não é verdadeiro. Assim também a luz da fé, uma vez expostos à verdade da fé, fica claro para nós que aquelas verdades que usávamos para nortear a nossa vida não são, de fato, as bússolas adequadas para o nosso caminho. Não são as luzes adequadas para a nossa vida, para vermos a nós mesmos e a vida como precisamos ver. E aí, por mais que escolhamos permanecer do mesmo jeito, esse jeito já não nos satisfará mais. A nossa consciência já não nos permitirá mais acreditar que está tudo bem. Quem aqui usa óculos, certamente já experimentou essa coisa engraçada. O óculos está uma maravilha no nosso rosto. Você vai no oftalmologista, ele muda as lentes, lá você percebe que o seu óculos já está com um grau errado. Quando você coloca ele de volta no rosto, ele já não está mais legal. A visão que até então estava aparentemente sem problemas, agora já está imperfeita. Porque durante o exame os nossos olhos captaram qual que é a forma correta de enxergar. E nós já não aceitamos mais enxergar de maneira errada. A mesma experiência fazemos quando somos expostos à luz da fé. A experiência com o Senhor. Nós até podemos querer voltar para viver do jeito que vivíamos antes, mas não podemos nos livrar do incômodo de saber que a coisa não está certa. E porque sabemos e tememos isso, tememos muitas vezes a luz. Porque ela nos mostrará, como na primeira leitura, que talvez a nossa visão não esteja tão clara quanto pensávamos que estava. A nossa visão sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo. Deus desbancou a Samuel. Samuel chegou para ungir o rei e viu Eliabe, forte, viril, melhor do que os seus irmãos. E o que Samuel ouviu de Deus? Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração. Em outras palavras, Samuel, você vê na penumbra dos seus critérios, eu vejo na luz, que sou eu. Se abrir a experiência de fé é necessariamente deixar de enxergar nas trevas ou na penumbra para vermos em plena luz. E vendo em plena luz, reconhecermos que muitas coisas que víamos não são como pareciam, a começar por nós. Não somos o que víamos de nós mesmos. Essa é a experiência verdadeira que nós somos convidados a fazer, como esse cego fez. Uma experiência que não comporta como e porquês, mas que se atém ao fato de que, encontrados por Jesus e permitindo que Ele nos ilumine, somos alvos da maravilha da sua obra. Foi isso que esse homem fez no seu caminho de fé. Ele se encontrou com a luz que é o Cristo, se deixou iluminar por Ele, e diante de um mundo que lhe perguntava como, por quê, querendo calar a sua experiência com Deus, aquele homem teve a coragem
de não se furtar o testemunho autêntico daquilo que Deus realizou na sua vida. E a grande palavra para de fato acolhermos a fé como experiência em Deus é a coragem de sermos nós, autênticos na experiência com Deus. Vejam, na experiência, não no discurso, não na ideia, não na aparência, mas na concretude da vida que experimenta o Senhor, que permite que o Senhor entre e mude a dinâmica da nossa vida, porque ou a fé é de fato uma experiência que transforma a nossa vida a partir de um encontro com Jesus, ou então nós não sabemos ainda o que é fé. Fé que não muda a nossa vida constantemente, não é fé, minha gente. É discurso bonito, é poesia, é uma ideia agradável, elaborada, mas não é fé. A fé é fruto de uma experiência profunda com o Senhor que me leva a entender que a minha vida tem que passar necessariamente das trevas para a luz, do jeito antigo para o jeito novo. E essa experiência tem que ser vivida com autenticidade. Autenticidade. Mas o que é isso? A autenticidade não é, como muitos pensam e pregam, o desvario de fazer qualquer coisa que me passa pela cabeça. Porque tem gente que acha que ser autêntico é fazer todas as loucuras que passa pela sua cabeça. É assim que eu sou autêntico, eu faço qualquer besteira que passa na minha cabeça. E que se dane o mundo. A autenticidade não é isso. A autenticidade verdadeira é um chamado a sermos nós mesmos para o bem. Porque a autenticidade pressupõe a liberdade. E se pressupõe a liberdade, os desvarios pecaminosos que passam pela nossa cabeça não podem ser sinal de autenticidade. Porque se estamos pecando, por natureza já não somos mais livres, mas escravos do pecado. E quem não é livre não pode ser autêntico. Não pode. Por isso a experiência de fé, na medida em que nos ilumina, nos liberta de fato do pecado, para nos convidar também à autenticidade, a experiência de sermos em Deus e com Deus aquilo que nós somos. E é essa experiência o testemunho adequado da fé. Porque é verdade que a fé tem a sua dimensão intelectual, formativa, por que não dizer ideológica. Mas por mais verdadeira que seja essa dimensão, enquanto ideia e conceito, é passível de discussão. É passível. Mas quando a fé testemunhada é a minha experiência com o Senhor, isso não está em discussão. Porque contra o fato da minha experiência, não tem argumentos. Não tem discussão que prevaleça. Diante do coração que fez de fato uma experiência com o Senhor e por causa dessa experiência mudou e continua mudando a sua vida. Essa é de fato a postura adequada para testemunhar a fé. Esse é de fato o comportamento daquele que, encontrando Jesus, a luz do mundo, se deixou iluminar. Mas nós podemos,
diante da luz, fazer uma escolha ruim também, como escolheram os pais desse cego. Podemos escolher, por causa da nossa conveniência, não nos permitir iluminar pelo Senhor. Vejam, os pais desse homem reconheceram a luz. Ao reconhecerem que aquele era seu filho, que ele era cego e que agora via, mas eles não quiseram se deixar iluminar. A resposta covarde deles, nós não sabemos quem fez isso. Claro que sabiam. Se todos na rua sabiam, se todos comentavam, como eles, como pais, não saberiam de quem fez bem a seu filho? Mas diante da pressão da comunidade, diante da pressão do mundo, preferiram fechar-se à luz, preferiram não ser iluminados, para não perderem a aprovação do grupo, para não pagarem o preço da fé. Preferiram negar a experiência que Deus tinha realizado na vida deles por meio dos filhos, para continuarem serem bem vistos pelos outros. Quantas vezes também nós preferimos agir assim, negociando a nossa fé para não nos indispormos com ninguém. Não, eu acredito, mas fulano não acredita, para que eu vou falar? Olha, eu sou contra o aborto, mas minha amiga não acredita e ela está grávida, ela não quer essa gravidez. Já que ela não acredita mesmo, para que vai deixar essa criança sofrendo? Ah, pensa bem, vê o que você quer fazer. Não, eu sou contra os anticoncepcionais. Na minha casa eu não uso, no meu casamento eu não uso. Ah, mas aquele casal de amigos não acredita mesmo, eles perguntaram a minha opinião, eu acho melhor eles usarem, né? Não, eu sou contra uma vida promíscua. Não pode ser, isso é errado, isso não faz bem, né? Educo meus filhos para não. Mas o filho dos outros, olha, melhor você conversar com seu filho para ele se cuidar, né? Se preservar. E vamos por aí afora negociando a fé, barganhando com a fé, nos fechando à luz, nos negando a querer pagar o preço da fé. E com isso traímos aquela palavra do Senhor que nos diz: ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode dizer que ama a Deus e ama o mundo. Se está no meio do caminho, já escolheu o mundo e já deixou de amar a Deus há muito tempo. Só não teve coragem de dizer. E muitas vezes nós escolhemos isso, como os pais daquele cego. E por quê? Para não termos que pagar o preço da fé. Porque não queremos estar contra a galera, deixar de sermos os queridinhos do mundo. Mas podemos fazer pior. Podemos não só nos fechar para a luz, mas querer trocar a luz pelas nossas trevas, como fizeram os fariseus. E talvez você me diga: não, padre, é claro que eu nunca vou fazer isso. Eu sempre vou querer a luz de Deus. Será? Aqueles homens disseram:
Não precisamos de Jesus, temos Moisés. E nós, eu e você, dizemos: não preciso da palavra de Deus, eu não preciso da igreja para me ensinar, porque eu sei o que é bom para mim. É a minha lei que vale. Quem sabe o que é bom para a minha vida sou eu. E com isso, tal qual aqueles fariseus, abandonamos a luz de Deus e queremos transformar as nossas trevas em luz. E também como eles, ouvimos do Senhor: porque vocês dizem que vêm, que sabem, que são a luz e não precisam da minha luz, o vosso pecado permanece. É preciso hoje, à luz dessa palavra, reconhecermos todos nós, cegos e necessitados da luz do Senhor, e permitir, como esse homem, que o Senhor que fez lama, sinal da recriação, nos recrie na luz da sua graça, para que numa experiência autêntica de fé, eu e você vivamos como filhos da luz, como somos chamados a ser. Nos tornemos filhos da luz, agora enquanto é dia, porque virá a noite da morte, e ai daquele que não possuir em si a luz de Cristo quando chegar a noite. Que Deus nos conceda com a sua graça, que também nós permitamos que Ele cure a nossa cegueira e nos conduza a uma verdadeira experiência de fé, a uma verdadeira experiência de filhos e filhas da luz. Só sei que eu era cego e agora vejo.